Olá, estamos de volta no nosso terceiro e último bloco da aula Administrar com os Valores do Evangelho, módulo 3, Gestão Servidora. Ficou faltando eu ler o pensamento de Alcione no livro Renúncia, que é muito importante a gente entender essa questão da evolução da prática de todos nós com relação ao Evangelho. Ela fala assim: o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Então, a nossa visão do Evangelho ontem era uma, hoje é melhor e amanhã vai ser melhor ainda. Porque nós vamos pouco a pouco entendendo a proposta de Jesus em todas as áreas de nossa vida. Então eu gostaria, eu fiz questão de ler esse pensamento da Alcione, porque é importante a gente entender que todos nós estamos pavimentando a nossa caminhada nos princípios do Evangelho paulatinamente, em conhecimento e em prática. E a gente vai chegar lá, mas é fundamental que a gente valorize também o quanto nós já trilhamos até aqui para a gente ter estímulo para continuarmos a nossa caminhada. Legal? Muito bem. Se nós olharmos as perspectivas do Evangelho, é muito interessante, porque as recomendações elas vão sempre nos auxiliando a entender um pouquinho o que significa efetivamente trabalhar e conduzir as nossas atividades à luz do Evangelho. Lá no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel nos diz: cada conceito do Cristo adapta-se a determinada situação do espírito. É muito curioso, porque seja qual for o nosso dilema, a nossa busca em relação a isso, nós temos essa percepção no dia a dia. Se a gente abrir o Evangelho diante de qualquer dilema de nossas vidas, nós vamos ali encontrar a resposta. É muito curioso, eu estava conversando com um colega esses dias. Ele falou: eu estou ouvindo palestras aí no centro e eu percebo uma coisa curiosa. Seja uma senhora, seja um jovem, uma pessoa madura, de diferentes classes sociais, a palestra é a mesma. E eu percebo que todas as pessoas balançam a cabeça concordando com o palestrante. E a pergunta que ele se fez foi assim: poxa, como que a mesma coisa que é dita pode se encaixar na vida de pessoas tão diferentes? Está aqui, turma. O Evangelho, ele é a síntese de muitas coisas, de tudo que a gente precisa aprender em termos de lei universal, de amor, de compreensão. Então, um conceito do Evangelho pode nos auxiliar em diferentes momentos de nossa vida, porque essa síntese vai nos dar a perspectiva que nos cabe, a perspectiva espiritual daquela situação. E isso é muito legal. Às vezes a gente tem, conversando com amigos espíritas, ou mesmo não espíritas: não, minha Bíblia, meu Evangelho está viciado, porque eu abro e cai sempre no mesmo ponto. É porque aquela mensagem a gente precisa ouvi-la várias vezes. Diretrizes para a tomada de decisão. O Evangelho é o corpo de leis pelas quais a humanidade deve nortear suas vidas no planeta. Está lá também no livro Emmanuel, na introdução, pelo próprio Emmanuel. Como que é isso? O Evangelho é corpo de leis que nós devemos orientar a nossa vida no planeta. É justamente isso. Se nós olharmos todos os conceitos que estão postos na história do pensamento humano,
Desde, né, que nós deixamos, né, de entender a questão dos mitos, né, e passamos, né, a estudar a cosmologia, né, a explicação de tudo, a gente passou a questionar e a história do pensamento humano começou a trilhar, né, o caminho do esclarecimento, a gente começou a perceber o quanto nós precisamos, né, desenvolver nesse sentido. Nós estamos aqui para entender este corpo de leis. É que muitas vezes nós somos muito duros conosco e, consequentemente, somos duros com as pessoas. Porque entender o Evangelho como algo a ser seguido também precisa da compreensão do estágio de cada um de nós. Então, quando nós estamos dentro das organizações, é fundamental que a gente entenda isso, para que a gente dê o encaminhamento, né, adequado às nossas decisões, às nossas tratativas, aos nossos acordos, aquilo que a gente, né, conversa. Porque quanto mais a gente amadurecer neste sentido, mais felizes nós seremos. Requer um grande desafio este momento de transição, porque muitas vezes nós estamos em dúvidas. Que caminho seguir? Devemos permanecer neste caminho escolhido? Devemos permanecer nesta organização que eu estou trabalhando? Será que esses princípios aos quais eu estou, de certa forma, participando, condizem com os meus valores, né, pessoais? Cada um de nós temos aí os nossos questionamentos, mas é fundamental que a gente entenda a proposta do Evangelho na vida de todos nós. Em relação aos interesses, né, os interesses da administração, figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos. Então é isso. Se a gente joga a rede de interesses para o lado contrário ao Evangelho, a gente vai colher sofrimento, dúvidas, inquietação. Se nós jogarmos a nossa rede de interesses para o lado que o Evangelho propõe, nós conseguiremos resgatar coisas boas, porque nós somos criados para isso. E a ideia do Evangelho, para todos nós, turma, é a gente diminuir as nossas resistências frente a esse convite permanente do Mestre. Legal, turma? Estamos juntos, né? Como se diz aí no popular. Contamos então com a sua colaboração e envie e-mail, né, para espadm@tvmundomaior.com.br e assista a este e outros vídeos no nosso canal do youtube.com/TV Mundo Maior e também no facebook.com/TV Mundo Maior. Contamos com você e até o nosso próximo programa. Esse farol de luz, o Evangelho segundo o Espiritismo, que já tem 150 anos na Terra, ele nos traz no capítulo 16º a mensagem do espírito Chevreul, escrita em Bordeaux em 1861. E o espírito diz assim: qual é o melhor emprego da fortuna? E a resposta: procurai nestas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução desse problema. Está aí o segredo do bom uso das riquezas. Certamente, se você se perguntar que tipo de benefício o conhecimento do Consolador Prometido tem trazido para a sua vida, você vai encher fácil algumas páginas, porque a partir desse conhecimento nós aprendemos a nos conhecer, aprendemos a suportar as vicissitudes da vida com resignação, aprendemos a nos irmanar com aqueles que estão ao nosso lado. Finalmente, temos coragem de sair daquela zona de conforto que muitas vezes carregamos há tantas e tantas encarnações buscando a iluminação. A Fundação Espírita André Luiz faz isso e já faz bastante tempo. Esta fundação te dá a oportunidade de você ser essa mensagem viva de amor. Você já faz na sua casa espírita? Ótimo. Você já faz na sua família? Ótimo. Mas o planeta Terra precisa que você faça, eu, você, cada um de nós possamos fazer cada vez mais. E uma ótima forma de fazer isso é através da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, da editora distribuidora Mundo Maior, da Uniespírito e tantas ações que são desempenhadas
pela Fundação Espírita André Luiz. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova e seja este patrocinador. Compartilhe o bem. clubeamigosdaboanova.com.br ou através do 0800 12 18 38. Se for bom para você, vai ser bom para o mundo também.